Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. O nosso convidado é tão especial que é a terceira vez que ele vem. Nós fazemos questão da presença dele aqui. É o deputado estadual Major Olímpio. Uma pessoa cuja origem militar, então é uma pessoa com regras, cumpridor, e tem um coração que extrapola, exterioriza os sentimentos de outras categorias. Ou seja, ele consegue, além de ser, com certeza, o maior representante dessa categoria tão fundamental que são os nossos policiais, ele representa os comerciários, representa os nossos amigos dos transportes, representa os eletricitários, várias categorias, e representa bem. Muitas vezes, demandas dos comerciários, quando são passadas por deputado, nós nos orgulhamos da forma veemente que ele defende. Foi um que nos ajudou muito, no caso dos comerciários, a regulamentação da categoria. Por isso que nós fazemos questão de trazê-los de tempo em tempo, para que a gente possa abordar vários temas, em especial agora, e é isso que eu gostaria que ele iniciasse, porque o programa é dele, é a questão dos movimentos espontâneos. Se esse movimento veio para ficar, se esse movimento foi potencializado pela imprensa, ou se isso está acontecendo no mundo, aconteceu no Brasil, Primavera Árabe, lá no Oriente, no próprio Estados Unidos tivemos também manifestações chamadas pela internet, outros países da mesma forma, e o Brasil não podia ser diferente. Então, vamos conversar um pouco dessas questões, falar um pouco de eleições, porque uma coisa está linkada com outra. Esse fato do povo estar nas ruas, das ruas falarem, a gente já vê muitos movimentos de políticos, presidente, governador, prefeitos, para já redefinir o xadrez de 2014, como será 2014. E até estão dizendo, ele vai nos falar melhor, por conta dessa expressividade da atividade que ele desenvolve, está sendo convidado a participar nas próximas eleições como candidato a governador. Já pensou um governador que tem essa origem, que conheça profundamente as principais vulnerabilidades do Estado, que é o mais rico do Brasil, de São Paulo? Eu não sei se isso é... Vamos ver, vamos ouvir dele. Então, Major Olímpio, é um prazer muito bem tê-lo conosco no Ideias em Debate. Então, vamos... O programa é seu, mas eu gostaria de iniciar falando um pouco da sua compreensão dos movimentos. Olá, Patá, a todos os telespectadores que acompanham esse programa de Ideias e Debates. Em primeiro lugar, eu tenho uma vinculação muito especial mesmo com você, não só com a UGT, com os sindicatos. Eu até brinco que até como eu tenho a origem como policial militar, eu tinha vedação constitucional, proibição na Constituição de ser sindicalizado. A Constituição, gente, ela diz lá no artigo 42, ela proíbe o militar do Estado de ser sindicalizado, de fazer greve, até pela excepcionalidade da atividade. Então, eu te confesso, eu era um sindicalista frustrado. E hoje eu sou um sindicalista por adoção. E adoção por pessoas como você, vários dirigentes que eu conheci ao longo da minha trajetória no serviço policial e depois no mandato, que são pessoas que lutam pelas categorias profissionais, que é uma forma de lutar pela sociedade. E quando você me diz hoje dessa mobilização que tem a sociedade brasileira, eu acho que é um fenômeno novo, recente, mas ele veio para sedimentar uma nova era. Para vocês que estão na luta do dia a dia, né, vocês sindicalistas, vocês dirigentes centrais, isso eu sou testemunha, vocês nunca saíram das ruas. Eu te vejo na porta de um shopping center, eu te vejo apoiando as centrais sindicais e nunca gritando contra a sociedade, é sempre a favor. Então, é muito bom que a sociedade venha junto com aqueles que já estão na rua lutando. Vocês já estão nas ruas lutando. Até nós tivemos agora recentemente um grande ato que foi promovido pelos sindicatos, pelas centrais, e eu vi segmentos da imprensa falar,
Mas eles perderam o bonde da história. Como alguém pode perder o bonde se já estava? Quem estava nas ruas em momentos mais agudos eram os representantes das classes trabalhadoras. Se a juventude, se a sociedade em geral vem agregar força nisso, extremamente positivo. Eu tenho uma preocupação, eu acompanhei toda essa mobilização, tudo que foi feito até agora na cidade de São Paulo. Algumas pessoas vão falar, pô, mas o deputado Major Olímpio, ele vai apagar incêndio com gasolina? Não, eu estou lá, primeiro, como deputado da Comissão de Segurança Pública, para garantir que tem a estrutura de segurança pública para o livre direito de manifestação. E, num segundo momento, para coibir o vandalismo, a criminalidade infiltrada. Então, eu vou lá para isso e eu tenho acompanhado. Agora, me preocupa quando você diz, por exemplo, olha, a sociedade não precisa mais de representantes. A sociedade não precisa mais dos sindicatos. E fica essa coisa como eu vejo, a minha preocupação, tenho dito aos segmentos da imprensa, aonde se tentou suprimir a livre representação, os partidos políticos, onde se tentou inibir a sindicalização, foram nos regimes autoritários, foi em ditadura plena. E nós não queremos isso para o nosso país, nós não queremos isso. Então, nós vamos chegar num meio termo muito próximo, em que nós vamos agregar todas as forças. É muito bem-vindo quando a sociedade desperta e vai falar, escuta, nós queremos realmente lutar contra a corrupção. Nós queremos a diminuição da jornada de trabalho que vocês estão lutando. Nós queremos realmente acabar com o fator previdenciário que está arrebentando o aposentado nosso. Todas essas bandeiras que estão nas ruas, elas nunca deixaram de fazer parte da pauta da luta de vocês, da nossa luta. Então, eu vejo como muito bem-vindo, deu uma chacoalhada em todos os segmentos da sociedade, equilibrou um jogo político, aonde se falava em hegemonia político-partidária, hoje ninguém de fato sabe o tamanho que tem politicamente. Isso vai fazer com que surjam novas lideranças. Eu acredito, nós sempre temos um terço de renovação no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas. Desta feita, para as eleições de 2014, nós podemos ter pelo menos 2/3 de modificação. Justamente por esse sentimento da população. E que pessoas que até então não tinham se colocado nas urnas para representar a sociedade nas Assembleias Legislativas, na Câmara de Deputados, no Senado, se colocarão, serão colocadas pelos segmentos que representam, pela população, e serão representantes. Essa renovação eu vejo muito positiva. Entendo que esse é um momento positivo. Nós temos que tomar um cuidado danado. Não perder o referencial para que o vandalismo, para que criminosos infiltrados possam macular a legitimidade do movimento. Agora, movimento com legitimidade, eu acompanho há muitos anos o trabalho que vocês fazem, por exemplo, que você faz, que é conduzir milhares, para não dizer milhões de pessoas, você dirigindo uma central sindical com quase 1.500 sindicatos, fala-se em milhões de pessoas no país, e sabe, tem objetivo, tem bandeira, tem como atingir isso, tem legitimidade para fazer. A sociedade, ela se encampando nessa luta agora, só vai fortalecer isso. Eu acho que a classe trabalhadora do Brasil está ganhando nesse momento. Pessoas que muitas vezes os viram gritar. E outro dia eu vi também um queixume. Olha, mas os sindicatos precisam ter caminhão de som, as vozes das ruas se ecoam sozinhas. Olha, gente, eu acompanhei essas manifestações. É bacana, é bonito. Meus filhos foram, sobrinhos vão. Mas a gente sai assim com a rapaziada falando, nós estamos na Avenida Paulista. Até onde nós vamos andar? Nós vamos andar até o metrô Paraíso. E quando a gente chegar lá a gente volta. E daí? Não, daí se der tempo a gente volta lá de novo.
Então, vai chegar um momento em que tem que se ter pauta, que é o que vocês aprenderam ao longo da história e da luta. Falar, eu não posso ter um discurso vazio, disperso, eu tenho que ter objetivo. O que é que nós queremos alcançar nesse momento? A reforma política, como é que ela vai ser feita? A reforma fiscal, é a reforma eleitoral, é a estrutura dos poderes constituídos, o que nós queremos atingir de fato. Mas também estabelecer uma coisa que vocês são professores, pauta. O que nós queremos atingir? Nós queremos a melhora da sociedade. Todos nós queremos nesse momento. E nisso, eu aprendi, como eu disse, eu participava de associação, porque não pode ter sindicato. E aprendi com os sindicatos, que as associações não conseguiam ter esse caráter de mobilização, essa é a estratégia de como agir, o momento certo de fazer a mobilização, a manifestação pública, o momento certo de sentar e discutir pauta. Então, a gente tem que ser, muitas vezes, humilde e dizer, nós todos estamos aprendendo. Então, essa mobilização da sociedade, quem é professor nisso hoje, nós precisamos pegar a escola do sindicalismo brasileiro, a história do próprio sindicalismo brasileiro. Se nós temos hoje uma legislação trabalhista, que muitas vezes nós precisamos aperfeiçoá-la, mas ela é uma referência para o mundo. É verdade. E por que é isso? Exatamente porque muita gente sofreu, muita gente deu a sua saúde, deu a sua vida, muita gente foi caçado, muita gente foi perseguido politicamente para que se alcançasse o que já tem. Então, nós precisamos respeitar. Quem não respeita o seu passado não consegue entender o que está acontecendo hoje e não tem visão de futuro. Então, não estamos nascendo agora, agora nós vamos inventar o Brasil, nós vamos inventar uma trajetória de luta pela sociedade. Então, nós precisamos agregar força, agregar valor. Eu acho, e aliás, eu tenho a convicção que o quadro político para 2014 vai ser muito mais acompanhado de fato pela sociedade brasileira. E será, isso é muito positivo. As pessoas vão querer saber qual é o programa de governo que tem o candidato a presidente, que tem o candidato a governador, qual é a plataforma de luta, qual é a história de luta do candidato a deputado federal, do senador, do deputado estadual. Não, ele tem um poder aquisitivo imenso. E, deputado, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos falar da política macro, seguindo esse seu raciocínio. E antes eu queria que você nos respondesse, no segundo bloco, por que o movimento de junho teve tanto sucesso. Vamos analisar um pouco e depois a macropolítica. Já voltamos. Meus amigos, minhas amigas, hoje um dia emblemático, 11 de julho. Todas as centrais sindicais unidas, numa só voz, a voz das ruas. Queremos a redução da jornada para 40 horas, o fim do fator previdenciário, reforma agrária, mais recursos para a educação, para a saúde e principalmente reforma política. Temos que acabar com a corrupção. O dinheiro gasto com a corrupção faz com que a nossa saúde esteja lá embaixo, a nossa educação lá embaixo. Por isso a UGT, os comerciantes de São Paulo, estão na Avenida Paulista para dar um basta. Estamos indignados. Se liga, Dilma, vamos resolver!
Meus amigos, minhas amigas, voltamos em Ideias em Debate. Major Olímpio, convidado especial do programa. Major, você fez uma ótima análise. Agora eu queria entender, na sua percepção, esse movimento de junho teria sucesso de qualquer forma ou foi ajudado pela mídia, pelo despreparo em certo momento da polícia em repreender? Ou, independente disso, esse movimento seria o que foi? Qual a sua ideia quais os próximos passos que os movimentos poderão dar ou se não vão dar? Como é que você entende isso? Olha, esse movimento ele não teria essa força que ganhou se ele tivesse sido respeitado pelas autoridades constituídas nos 3 níveis. Não, com certeza. Sem a menor dúvida. Foi desconsiderado inicialmente. Os erros governamentais, tanto no plano federal, quanto nos estados, quanto nas forças policiais, houve um equívoco total. E esse equívoco foi na medida de falar, não, você dizer simplesmente, olha, manifestação pública é coisa de vândalo. Burrice. Inconstitucionalidade, esse tipo de pensamento. Infelizmente, alguns administradores do país assim interpretaram. E colocaram a força policial para reprimir manifestação legítima. Nós já tivemos isso na nossa história, onde a classe trabalhadora ia fazer uma manifestação por reivindicação trabalhista, era encarado como marginal e era agredido ou preso. E, com essas manifestações espontâneas, sem acontecer. A partir desses equívocos, e equívocos às vezes criminosos, houve uma potencialização do movimento pela própria mídia e hoje com um instrumento muito forte que são as redes sociais. Nós já tivemos episódios agora até de derrubada de governos, por exemplo, no Egito, a partir da mobilização da sociedade pelas redes sociais. E esse era um fenômeno que nós não tínhamos assistido ainda no nosso país, da velocidade da informação e do acionamento. E no momento em que houve até repressão policial desnecessária em alguns estados, em algumas circunstâncias, isso vitimizou as pessoas que estavam participando da mobilização e trouxe mais pessoas para participarem. As pessoas começaram a ter um sentimento. Olha, se foram reprimidos 300, nós vamos em 3 mil, vamos em 30 mil, vamos em 300 mil, nós vamos em 3 milhões. Esse sentimento ampliou a força do movimento, ao ponto que as autoridades governamentais, em todos os níveis, depois tiveram que se curvar, e até se curvar muitas vezes, se diminuindo dentro do poder que a sua autoridade exerce. Eu vou dar um exemplo que me chocou, com todo respeito. Conheço os meninos da liderança do movimento Passe Livre, uma série de coisas, tiveram uma participação fundamental dentro desse processo. Mas quando eu vi uma reunião da presidente da República com os ministros, dizendo o que é que nós temos que fazer com o país, com todo respeito à liderança que aqueles jovens demonstraram, mas eu falei, meu Deus do céu, o governo está desesperado sem saber para onde andar. Aí, aos poucos, está se equilibrando, e, olha, vamos propor plebiscito, vamos propor referendo, vamos propor. Eu acho esse momento, a agenda positiva do Congresso se sacode mesmo. Eu mesmo pertenço à Assembleia Legislativa de São Paulo, que ela mais dorme do que respira, pelo amor de Deus. Mas nós vamos construir uma agenda positiva, já deviam ter feito, vamos acelerar esse processo. Mas, então, eu não tenho dúvida, Batata. O momento é promissor, nós vamos ter novos representantes, né? Nós não podemos dizer, nós ainda estamos num processo de convencimento, né? Mas ainda vamos convencer o Patá, ele vai ser representante não só dos comerciários, do pessoal do GT, mas da sociedade paulista e brasileira no Congresso Nacional. Se Deus quiser, vai ser deputado federal nosso sim.
E não é ele que quer, por ele não quer, ele já tem um trabalho que ele desenvolve aqui, mas é preciso inovar, é preciso modificar, é preciso botar gente que tenha cheiro de gente, que goste de lidar com gente, que sinta o problema das pessoas. Eu acompanho o trabalho que eles fazem aqui, gente, quando eu vejo eles promoverem aqui no Anhangabaú dignidade para as pessoas. Fala, não, mas eles estão tirando certidão de nascimento, passando mulheres de rua para atendimento, com médico, com dentista, cortando o cabelo, cuidando de criança. Vai falar, escuta, por que eles estão fazendo isso? Porque está na vocação de cuidar de gente, viu, Patá? Então eu admiro o trabalho que vocês fazem. Obrigado. E isso tem que ser potencializado mesmo. E as urnas vão mostrar um cenário novo para o ano que vem. Isso eu queria... Com essa situação e com a valorização das vozes das ruas, como agora todo mundo diz, o cenário muda um pouco. Você disse no começo do programa que normalmente 1/3 do Congresso, da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Vereadores nas eleições é arejada, é trocada. E você disse que pode chegar agora a 2/3. Isso. Com essa situação, você acredita que novas lideranças vão despontar? Para o governo federal, a disputa vai ser muito mais acirrada? Como é que você vê, depois de junho, a questão política nacional ou aquelas de origem estaduais, por conta da Assembleia Legislativa e dos governadores que vão ser eleitos ou reeleitos? Como é que você enxerga esse novo panorama? Até os movimentos, tinha-se uma certeza. A presidente Dilma só não se reelege se não quiser. Hoje, nem ela, nem a base de apoio, nem ninguém tem essa certeza. E nós vamos ter equilíbrio na disputa para o governo federal, como nos governos dos estados. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Aqui em São Paulo nós teríamos uma polarização entre o PSDB, que está o governador Alckmin, e o PT, com o candidato que vou colocar, seja qual for. Isso não existe mais e não vai existir mesmo. Novas forças surgirão, haverá também um equilíbrio aqui no estado de São Paulo. Nós teremos segundo turno nas eleições. Como se você perguntou no começo, eu sou realmente pré-candidato a governador pelo PDT. Nós vamos apresentar um projeto de administração do estado de São Paulo e vamos discutir isso com a sociedade. E esse novo momento e o equilíbrio de forças políticas por um acompanhamento melhor para a sociedade vai ser muito positivo. Quem vai ganhar com isso é a população. Em relação aos 2/3, não tenha dúvida, gente. Para deputado federal, por exemplo, renova normalmente 20, 22 dos 70 deputados federais. Nós teremos quase 50 deputados federais novos. Escrevam o que eu estou dizendo nesse momento. De todos os partidos. Mas esse aí é um figurão, está no 7º mandato, no 8º, no 10º. Não, qual é que é a bandeira dele e se está de acordo com o pensamento e o segmento da sociedade. Isso vai ser positivo, viu, Padre? A sociedade vai ganhar com isso. A luta das classes trabalhadoras vão ganhar com isso. A saúde, a educação, o transporte, a segurança no país vai melhorar. Nós vamos ter um novo Congresso Nacional, o novo perfil dele, que não vai agir só quando tiver um movimento de rua. Ele vai agir porque aquele representante que está lá, ele sabe que as ruas estão acompanhando para e passo. Talvez você não tenha dificuldade para isso, que você presta contas o tempo todo aos seus sindicalizados do que está fazendo. Só que a classe política brasileira, infelizmente, tem um entendimento seguinte: eu sensibilizo até as eleições e depois, quando estiver próximo das eleições, eu vou lá renovar os compromissos. Se você tentar fazer isso como representante de classe trabalhadora, na próxima você já não está. Porque vão falar, não, olha, cadê? Você precisa ter uma atuação permanente. Nós temos o dissídio da categoria, nós temos a participação dos resultados e lucros. Como é que você não estava lá com a gente? Como é que não estava o sindicato? Como é que não estava a central representada? Porque
é um segmento da população que aprendeu na luta e no sofrimento a cobrar. A população está aprendendo a cobrar agora. Isso vai ser muito positivo. E, deputado, eu também faço a seguinte análise. Essa questão que ocorreu em junho, a meu ver, é uma questão que veio para ficar. Talvez não nas dimensões que ocorreram. Porque na Europa, por exemplo, na Espanha, na França, na Itália, todo e qualquer tipo de situação que a sociedade se vê violentada ou se vê prejudicada em algum, eles vão para as ruas. Mas é de forma constitucional. Não é para causar caos nem ingovernabilidade. Feliz os governantes que conseguirem perceber que isso enriquece. Isso chama-se democracia participativa. Então, eu concordo com o deputado, nós estamos vivendo novos momentos. As ruas estão falando. É uma pena que o programa está terminando, mas eu queria, nos minutos que faltam, que você dissesse, reforma política, é importante ou não? Fundamental adequarmos ao nosso pensamento democrático hoje, a que o cidadão tenha a condição de repercutir nas urnas os seus anseios mesmo. Para que isso possa acontecer, é necessário vontade política. Foi provocado pelas ruas? Foi provocado pelas ruas. E agora tem que sair. Eu só tenho uma preocupação, não pode se querer fazer uma coisa de afogadilho para fazer mal feito. Ou fazer anúncios pirotécnicos que não sejam execuíveis, porque senão desmoraliza mais ainda. Mas nós vamos ter reforma sim. Eu acredito que essas reformas elas vão ser conclusas já com a tua presença lá no Congresso Nacional, com revisão, com constituinte específica, com revisão da legislação como um todo, mas eu acredito que nos próximos anos, não vou dizer nos próximos dias, essas coisas feitas assim, na pressa, mas nos próximos anos nós vamos ter o aperfeiçoamento, eu não tenho a menor dúvida. Sabe por quê? Porque a população quer e está identificando como fazer. Fazer adequadamente isso é ter o representante identificado com ela. E isso vai ter. Pode não ter até janeiro de 2015, com o antigo Congresso, com as antigas Assembleias Legislativas, mas com um novo perfil de governo, seja o partido que for, seja o grupo que estiver, vai ter que fazer. Muito bem, infelizmente o tempo acabou, é um prazer enorme de ouvir e participar com o Major Olímpio, agradeço muito a sua presença e agradeço a você, a sua fidelidade. Continue nos ligando 21215972, continue visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Anhangabaú, e acessando o site www.comerciales.org.br. Até o próximo programa.